O Edivaldo é graduado em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Serviço Social pela PUC-Rio, especialista em Gestão Social pela Fundação Getúlio Vargas, com aperfeiçoamento em monitoramento e avaliação em programas sociais pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, especialista em Direito da Criança e do Adolescente pelo Instituto Superior do Ministério Público, especialista em Terapia da Adolescência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Educação em Saúde pela Universidade Federal Fluminense, professor convidado do curso de especialização em Pedagogia Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, tem experiência na área das políticas sociais, desenvolvendo desde 2005 consultoria, assessoria e capacitação para implementação da política de proteção social de assistência social. Recentemente publicou o livro Proteção Social e Proteção Socio-Religiosa, com base em sua dissertação de mestrado. E é o coordenador da Assistência e Promoção Social Espírita do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O livro que o Edivaldo publicou recentemente é este, Proteção Social e Proteção Socio-Religiosa. Eu até, Edivaldo, se me permite, eu abri o livro e me deparei com a seguinte frase: na convivência mantém-se unidas igualdade e diferença, criando espaços de compreensão e de comunicação com o outro. Achei que tinha a ver com o nosso tema de hoje também, não é? Então, mais uma vez, aceite a nossa gratidão por você estar conosco e a palavra é sua, Edivaldo. Agradeço o carinho, coloquei no chat, né, no bate-papo. É uma alegria compartilhar com os amigos e amigas do nosso querido estado do Paraná. Inicialmente, faremos algumas considerações e, para tanto, vou solicitar a Miriam para compartilhar a tela. Eu começo a nossa fala com o que eu estou chamando de cenário. E eu divido no cenário conjuntural, que são os dias da pandemia, e aquele que eu estou chamando de estrutural. Eu quero, com essa lâmina, com esse slide, provocar uma reflexão. É uma provocação a todos nós, para que façamos um breve momento de olhar para nós mesmos nas circunstâncias em que nos encontramos, para olhar o Brasil desse momento e, para além dele, o mundo no qual o Brasil se situa. Os diversos instrumentos da mídia social têm desenhado um cenário conjuntural nesses dias pandêmicos com essas expressões: distanciamento social, em alguns casos prolongado, é o meu caso, é o caso da cidade do Rio de Janeiro, que após alcançar um pico e ensaiar uma curva descendente, a média móvel começou a aumentar, a ascender a curva. Pode significar que aquele prolongamento de 4 meses venha se transformar em 6, 7,
insegurança financeira, desemprego, fome, medo de adoecer e luto, com tudo isso com impacto na saúde mental. Tenho aqui comigo, por exemplo, dados do IBGE recentes. 100 milhões de brasileiros pobres são os beneficiários, de alguma forma, do auxílio emergencial. Em quase metade de 44% dos lares brasileiros, houve um ingresso médio, segundo o IBGE citado, de R$ 905. O que significa isso? É muito importante. O que significa um ingresso de quase R$ 1.000 na vida de brasileiros e brasileiras. Primeiro, quase dobra os rendimentos para os 60 mil brasileiros cuja renda é de um salário mínimo ou menos de um salário mínimo. O que isso significa? Pensando a pandemia, é pensar que os seus efeitos vão se estender, saindo da quarentena, voltando à dita vida normal. No caso desses brasileiros que tiveram acesso a essa renda média, brasileiros de um salário mínimo ou menos de um salário mínimo. Como é que vai ser o futuro? O 2021. Fala-se em 28 milhões de brasileiros na condição de fome. O Brasil estava fora e voltou a ingressar no mapa da fome. Fala-se no aumento da ansiedade, da depressão, o aumento do desemprego. Isso é importante. Foi uma opção começar nesse cenário conjuntural. Eu queria lembrar que isso deveria não nos estranhar. Não nos estranhar. Talvez se possa dizer, mas o que isso tem a ver com a casa espírita? Sim, para mim, pessoa, cidadão, para minha família, mas o que isso tem a ver com o movimento espírita e com a casa espírita? Digo isso porque não é de hábito para nós, os espíritas, fazer uma leitura de cenário. Adentramos o centro espírita e ficamos porta adentro em várias atividades nobres que nos tomam o tempo, a dedicação, que nos conformam um ideal de vida e parece que portas adentro do centro espírita, o mundo lá fora deixou de existir. E é uma provocação, reflexão. Quero lembrar que na obra Paulo Estevão, em um dado momento, Pedro, o líder da primeira casa do caminho, ele se mostrava, com aqueles que lhe eram mais próximos, muito preocupado. A pobreza aumentava, o adoecimento, o abandono de crianças, de idosos que batiam a porta da casa do caminho, naquela estrada de Jope a Jerusalém. Aumentava a demanda
escasseavam os recursos. Paulo, que estava ali no grupo, observando aqueles senhos preocupados, aquela troca de olhares, na perspectiva de um futuro que se avizinhava, parou um pouco, se envolveu com o grupo e disse assim: parece-me que é uma inspiração que vem do alto. Foi quando ele propôs aquelas viagens missionárias para a divulgação do cristianismo nascente, para a divulgação do evangelho, e, ao mesmo tempo, à medida que assim iria procedendo, poderia arrecadar recursos que ele traria para a Casa do Caminho. Mas ele também disse, olha, aqueles nossos assistidos que já estão numa condição melhor, de maior autonomia, poderiam colaborar com os demais, porque a casa vivia de voluntários. Essa mesma perspectiva, ela acontece no livro Ave Cristo. Então, lá naquele cristianismo nascente, os cristãos olharam o cenário, olharam para além das paredes da própria instituição para se dar conta de como cumprir a missão que abraçaram, como manter a missão e adequar as atividades, como preparar-se para enfrentar aquela situação. Estamos numa conjuntura não antes pensada por todos nós. O que é que vamos fazer portas adentro da casa espírita? Como serão nossas atividades de acolhimento do atendimento espiritual? Como deve se organizar o SAPS se o desemprego aumentar, se a fome se ampliar? Como devemos proceder se os transtornos emocionais também, se os sofrimentos psíquicos, se a fragilidade? Por isso eu quis trazer, já de saída, para que nós pensemos. Mas, ao mesmo tempo, eu quis colocar isso num cenário estrutural. Eu estou cada vez mais convencido, não eu apenas, quem seria eu para tanto, mas pensadores, cientistas que têm se debruçado sobre a realidade brasileira e além do nosso país, são unânimes, posso dizer, em identificar que a pandemia pôs a nu problemas velhos, antigos, muitos dos quais postos embaixo do tapete pela sociedade, para não enxergar. Ainda há pouco, eu estava participando de uma live sobre educação, promovida pelo Departamento de Sociologia da PUC-Rio. Estavam presentes várias cidades do Brasil, representantes de Portugal, do Peru e da Colômbia. Independente das fronteiras, havia algo em comum. Eles estavam tratando da questão da escola, o efeito da pandemia na vida escolar. Ficou evidente, isso tem ficado muito claro, que esses efeitos, por exemplo, na vida escolar, atingem com um impacto muito mais forte para as camadas mais pobres. Quer dizer, ou seja, traz a nu uma desigualdade já existente. Se as escolas eram precárias para os mais pobres, se faltava equipamentos como computadores,
se ele não tinha acesso ao mundo digital, se os professores já não eram aqueles devidamente preparados para enfrentar a desigualdade escolar que eles traziam, fruto de uma vulnerabilidade escolar. A pandemia só fez ampliar, pondo luz num problema existente. A violência contra a criança, o abuso sexual, o aumento da gravidez precoce. Então, eu estou podendo dizer, sem sombra de dúvida, que a pandemia não trouxe problema novo, em tese. Ampliou velhos problemas. Nós estamos conformados, cada um no seu mundo, tentando sobreviver. A classe média, nós somos os espíritos de classe média, com a sua vida, no corre-corre, do trabalho para casa, da casa para o centro espírita. Vez por outra vai a um shopping center, a um teatro, leva os filhos para um passeio, usa o cartão de crédito, tem acesso a tecnologias de informação e comunicação. O Brasil já era um país desigual, um dos mais desiguais do mundo, talvez o segundo, terceiro, entre aqueles de grande desigualdade. E desigualdade, é preciso que entendamos que ela é provocadora de pobreza. Não é a pobreza que provoca a desigualdade. Pobreza entendida como... Nós nos acostumamos a entender pobreza como falta de renda, de dinheiro. Estamos falando de assimetrias, desigualdades históricas, que vêm ao longo do tempo, desde os recuados tempos do Brasil colônia, que foram se avolumando. Na exata medida da globalização atual, de uma economia financeirizada, de uma urbanização avassaladora, que cria guetos, condomínios da classe média e da elite e periferias com péssimas condições de vida. No meu Rio de Janeiro, a Miriam falou do livro que eu lancei da dissertação do mestrado. O título é Direito e Caridade, um estudo de caso na Rocinha. A Rocinha é uma das maiores favelas da América Latina. 100 mil habitantes. É um bairro com 14 subbairros. Está encravado entre os bairros mais nobres da cidade, São Conrado e Leblon, de alto IDH, de alta renda per capita. A Rocinha, na cidade de Janeiro, antes da pandemia, já tinha os maiores índices de tuberculose, antes da pandemia. A evasão escolar já era uma das maiores na cidade. Então, essa é uma situação já existente. Tá? E eu penso que não dá para a gente pensar nisso apenas individualmente, como cidadãos que temos obrigações de 4 em 4 anos de voltar, como teremos agora. É preciso que o nosso olhar se amplie, porque isso vai ter impacto naquilo que fazemos na casa espírita. Por outro lado, penso que essa condição conjuntural que a pandemia põe a nu, com cores muito fortes, né, preocupantes, está mergulhada, enraizada em algo estrutural, que é um modo de vida, um modelo de civilização construído nos 200 últimos anos. Um modelo civilizatório que eu procurei aqui nessa lâmina sintetizar nas palavras da professora Maria do Carmo Brant de Carvalho.
Primeiro, ela claramente, isso é próximo do ano 2000, e não é por acaso. É quando essa situação vai não crescendo. É um processo crescente de globalização financeira, arrastando um processo de urbanização. Quando eu falo globalização financeira, eu estou falando de um modelo econômico, uma forma de organização econômica, né? Que tem raízes na primeira revolução industrial do século XVIII, século XIX. Então, isso não está apartado, ao contrário, isso é íntimo de um modo de relação. Isso não é uma coisa ou outra. Ambas se entrelaçam. Esse modo de relação, esse modo de vida cotidiano, de organização social, de nossas relações, claramente tem a ver com isso. Veja o que ela diz. Exacerbamento do individualismo. A pandemia põe isso forte. Forte. A atomização social. O esfacelamento das organizações vicinais. Nossos laços de vizinhança, cada vez mais frágeis. Quem é meu vizinho da direita? Quem é meu vizinho da esquerda? Do apartamento de frente? Novos arranjos familiares, nos quais os indivíduos já não mais encontram rede de relação e trocas regidas pela reciprocidade. Porque essa forma de organização, chamada relações primárias, face to face, era assim que a sociedade, bem ou mal, se organizava antes da primeira Revolução Industrial. Um sociólogo do começo do século XX, George Simmel, quando ele começa na Europa a ver as cidades surgirem, ele vai dando conta daquilo que Bauman iria trazer nos nossos dias. Essas relações fluidas, essas relações frágeis. No mundo das relações das conectadas, nós estamos conectados com 100, 200, 300. Mas com quanto nós nos relacionamos de fato? Isso é importante por conta de perguntar o seguinte: com quem cada um de nós conta? Então, com quem eu conto na minha família se eu estiver triste? Se eu tiver uma dor de dente? Se eu tiver uma dor de bolso? Com quem que eu conto? Na vizinhança, na minha comunidade. Ou no centro espírita, que eu chego lá, às vezes de coração opresso, tendo que sorrir. Com quem eu conto? Porque essa pergunta ela traz duas coisas. Ela fala de uma fragilidade que é característica dos seres humanos, nós somos frágeis, fala disso. Isso é uma condição intrínseca à nossa humanidade. Allan Kardec toma isso no capítulo 6 do Evangelho, o Consolador, quando ele diz assim: todos os sofrimentos, dois pontos, e os nomeia. Ele fala das doenças, ele fala das decepções, que é o sofrimento emocional. Ele fala da perda de pessoas, ele fala da morte. Com quem cada um conta quando está assim, nesse modelo de sociedade, com esse modelo de relações, com esses valores, com uma sociedade que tem a felicidade centrada no consumismo, a capacidade de consumo de maneira qualitativa é que fala de mim, é que diz do meu lugar na sociedade. Eu sou VIP,
quando eu frequento lugares VIPs. E frequento lugares VIPs porque eu tenho condições financeiras para isso. E aqueles que não têm? Então, aí reporta-se a desigualdade. Isso quer dizer, e aí eu quero avançar, os estudiosos, quando falam de vulnerabilidade, nos tempos de hoje, não deixam de falar na vulnerabilidade material, com a qual os centros espíritas, desde 1890, têm lidado com ela. E essa vulnerabilidade material, nós temos atendido de uma forma ou de outra com cesta básica, com distribuição de coisas, né? Mas, de uns tempos a esta parte, ao lado da vulnerabilidade social, que é uma vulnerabilidade visível na roupa que ele veste, quando eu visito de não encontrar alimento na casa dele, no bairro precário que ele mora, que não tem saneamento, as casas precárias, subhabitações, como diz o IBGE. Mas há uma outra vulnerabilidade chamada relacional, que a Maria do Carmo chama de invisível. Essa, no correr do dia a dia, na pressa, eu sou capaz de dar uma cesta básica ou de pôr uma moeda na mão de quem me pede. Mas eu não sei o que vai no coração dele, porque eu não tenho tempo no meu corre-corre para parar, ouvir a história dele. Não uma, mas várias vezes. Então, concluindo essa questão, esse aí é o cenário que a pandemia vem exacerbar, pôr a nu, né, com tintas fortes. Eu queria concluir essa parte de reflexão me reportando a um pensador da segunda metade do século XX, Erich Fromm, em um dos seus livros mais notáveis, Psicanálise de uma Sociedade Contemporânea. Ele foi um psicólogo social, vamos dizer assim. A certo trecho, ele faz uma provocação que deve ficar para nós pensarmos. Ele diz assim: é cristã a nossa civilização ocidental? Porque historiadores, pensadores, pessoas em geral, identificam a civilização ocidental como cristã. Mas ele pergunta, de fato ela é cristã? De fato essa civilização ela tem os valores cristãos? Não são os cristãos pró forma, são os valores cristãos verdadeiros, aqueles do Cristo. Eles estão nas nossas relações, construímos relações, instituições sociais, familiares, econômicas, enraizadas na proposta de Jesus. Miriam, pode prosseguir, por favor. Pois bem, quando eu estou dizendo isso, é que a doutrina espírita, ela em si, desde a primeira obra, o Livro dos Espíritos, ela traz em si um futuro, uma semente de futuro. Ela traz em si um sonho, um desenho de uma nova sociedade, de uma nova civilização, que é denominada em Lei do Progresso como civilização moral e espiritual completa, querendo dizer que a que temos agora ela é incompleta. Alcançou um patamar superior do ponto de vista material, o homem foi à Lua, consegue mergulhar na intimidade da matéria. Nesse dia de pandemia, a ciência está aí brilhantemente em busca de vacina, de procedimentos, epidemiologistas, farmacêuticos, médicos de várias especialidades, mas
E mais, o que temos? Estamos a meio caminho, se for isso. Ainda mais nos dias de hoje, de profunda polarização, porque a pandemia pôs a nu uma forte polarização. Eu estava a pensar ontem, ou parece que foi ontem, né? O aniversário da ONU, 75 anos, e temos que enaltecer a ONU. Ela é um organismo que ela aponta para o terceiro milênio. Ela nasce do após-guerra, Segunda Guerra, que termina de maneira cruel, terrível, desenhando no céu da Terra o horror com a explosão de 2 bombas atômicas. E surge um organismo para reunir os países, para propor diálogo, para sentar à mesa, para fazer acordo, para discutir, para criar um novo modo de governança. 75 anos. Logo depois, vem a Carta ou a Declaração dos Direitos Humanos, 1948. Mas ontem, na abertura, eu fiquei a pensar. E a gente precisa olhar essas coisas para aprender o que é o mundo. Eu tive um querido amigo que trabalhava com análise prospectiva. Ele dizia, Divaldo, tem que olhar com outro olhar para entender a televisão, o jornal que a gente lê, quando ele estampa algo. Ontem apareceu uma figura ícone do mundo, primeira, do país mais poderoso do mundo, econômica, do ponto de vista militar. Qual foi o discurso do primeiro mandatário daquele país, os Estados Unidos da América? Ele falou que é o mais poderoso que tem mais armas. Ele falou que é o mais poderoso que tem mais dinheiro e pode comprar o que ele quiser de vacina. Então, foi essa a fala. E aí eu quero me lembrar de um psiquiatra colombiano, Luiz Carlos Restrepo, que ele, falando do direito à ternura, ele diz assim, o mundo ainda está sob o signo do guerreiro. Aquele Alexandre o Grande, antes de Cristo, não desapareceu. Ele continua aí. Os guerreiros, as nações guerreiras, armadas, poderosas. E esse estilo guerreiro não está só naquele país mais poderoso. Se espalha pelo mundo, é um modo de vida. Nós somos guerreiros uns com os outros. Nós deixamos aquelas roupas do passado, as armas na cintura, e botamos roupas de executivas, mas em nossas práticas, nas empresas, nós somos guerreiros, competitivos, querendo uns destruir outros. Essa é a nossa civilização. O outro poderoso, representando a China, de maneira mais, diriam os entendidos da política, de uma forma mais esperta, digamos, fez um discurso mais calmo, falando em multilateralismo, em ceder a vacina para o mundo, mas muitos querem dizer que aqui é um discurso político. Não importa, eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele contrapôs, eu estou querendo trazer os dois para falar da polarização. Estamos polarizados. Nesse mundo, nesse tempo de fake news, polarizados. Essa polarização fala de ódio, fala do espírito guerreiro. Então, a doutrina espírita, desde o primeiro livro, quando foi posto numa vitrina, numa livraria em Paris, tornou-se um sol de uma nova era. E aí, falando disso, eu me reporto a um episódio que está no livro Paulo Estevão, quando ele fala da Casa do Caminho, que para nós pode ser uma referência
E deveria ser. Naqueles séculos iniciais do cristianismo, os cristãos construíram um modo de vida entre si e uma proposta com o outro que chegava à casa do caminho, numa conjuntura muito semelhante à nossa, de discriminações, uma conjuntura em que a mulher não tinha vez, em que o velho era abandonado, criança era separada. Havia muita discriminação. Cidadão, para os romanos eram só os romanos, para os gregos, idem. E Jesus vem com uma proposta que não foi um discurso cantado numa tarde de sol, no alto de um monte. Ele a trouxe para as estradas. Ele a viveu, convivendo com as pessoas. De tal modo que quando ele, após um breve tempo, se vai, da cruz volta às estrelas, aqueles que lhe são os continuadores, que vão continuar a sua missão, que dele recebeu diretamente, criam uma casa do caminho que é única naquele tempo, porque as portas se abriam diariamente para todos que passavam na estrada de Jope. Não se perguntava quem batia aquela porta, quem era, se era judeu, se comia carne ou não, se lavava as mãos antes das refeições, se era circuncidado ou não, se era grego, se era um canalha, não se perguntava. Dizia assim: olá, seja bem-vindo, paz seja convosco. E foi isso que aconteceu com um homem rico, poderoso, que se viu vitimado da rancelíase, e ali a religião o separava dos seus e da sociedade. Ele foi para um vale dos imundos, fugiu, um carroceiro o socorre e leva à casa do caminho. E ele está lá. Gamaliel vai visitar, o conhecia, encontra. E entre Gamaliel e ele, Samônio, se estabelece um diálogo. E nesse diálogo é isso que acontece. Gamaliel, o grande doutor da lei, é obrigado a reconhecer que Jesus, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes. Por quê? Pela contribuição do amor desinteressado que aos mais deserdados da sorte. Era isso que transformava. Não era o discurso. Era o discurso transformado numa relação, num processo de convivência. E foi o que aconteceu na Casa do Caminho. Quando o Samônio chegou, ao quebrado, doente, deram-lhe um leito macio, um caldo quente, um bom dia, uma palavra. Não era uma pregação religiosa, era uma palavra de conforto, de orientação, uma escuta. E Pedro está acompanhando esse diálogo e fica espantado. Ele não avaliava a transformação que se operara em Samônio. Não foi uma pregação de um púlpito que transformou Samônio. Não foi falar de reencarnação, não foi falar de mortalidade, foi isto vivido com ele. Porque, segundo a Amélia Rodrigues, o evangelho é aquele no qual é aquele que é uma história que eu reescrevo na minha própria vida com outra vida diuturnamente, né? Então, é uma proposta que ficou lá na história para sempre. Não desapareceu, está no horizonte, estamos perseguindo esse modelo de sociedade. Pode prosseguir, Miriam, por favor. E
No caso do SAPS, nós temos um documento, que é este aqui, Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita da FEB, eu tirei de lá a proposta do SAPS, né? O Centro Espírita como um espaço de convivência, um locus no qual a fraternidade se faz presente, não como um ideal apenas, mas como uma construção de relações. Ela é a mediadora entre a liberdade e a igualdade. Isso é um sonho antigo da Revolução Francesa. A liberdade levada aos extremos é o individualismo, é o indivíduo como valor superior. E nesse superior valor, cria-se uma escala hierárquica. Alguns têm mais valor do que outros, pela cor de pele, pelo dinheiro que possui, pela religião que abraça. As diferenças aí criam a desigualdade, que não é natural, como está no Livro dos Espíritos. É uma igualdade social criada nas relações desiguais. A casa espírita como espaço de convivência, onde o usuário dos serviços, os serviços que a casa espírita oferece, palestra, passe, benefícios socioassistenciais, ele possa, aquele que está ali, gostar de estar ali. Gostar não só porque recebeu o passe, não só porque ouviu a palestra, mas como na Casa do Caminho ele foi acolhido, foi bem recebido, como ele é, com o seu jeito, com as suas características, com o seu modo de falar, e com ele se estabelecer uma conversa de maneira natural, de irmão para irmão, e com ele fazer um caminho que não é um caminho pelas ruas, fisicamente falando, é um caminho de coração a coração. São corações que se abrem um para o outro. Então, está aí a proposta. Nesses tempos de uma conjuntura tão dura e difícil, mergulhada numa estrutura que teima em permanecer, que promove discriminação, apartheid, desigualdade que promove pobreza, miséria, sofrimento, dor, abandono, aí está a proposta que nos é colocada como um sonho de Jesus que a doutrina espírita abraça e desenha no horizonte da Terra. Pode prosseguir, Miriam, por favor. Pois bem, como fazer isso, né? Aí aparece aqui um outro livro, né? Conviver para amar e servir. Ele traz uma proposta. É uma proposta construída a muitas mãos, sob a liderança inspiradora de Mário da Costa Barbosa. Esse livro foi lançado em 2013 pela Federação Espírita Brasileira. Ele traz, na sua centralidade, a convivência, como uma proposta pedagógica, como uma forma de se organizar o espaço da casa espírita. Esse espaço aí desenhado, circular, isso não é tão somente para o ápice, é uma forma de organizar a casa, tal qual a Casa do Caminho. Em Atos dos Apóstolos está dito que na Casa do Caminho não havia necessitados, porque todos cuidavam de todos,
a casa espírita como um lugar de cuidados, em que todos cuidam de todos, um trabalhador cuida do outro, e todos cuidam daqueles que chegam lá pela primeira vez, por aqueles que procuram a casa espírita em seu sofrimento, em suas dores, e com ele vai ampliando a roda. Sempre uma roda de mãos, de corações, de diálogo, de troca. É uma horizontalidade. Os estudiosos da história da proteção socio-religiosa no Brasil, e eu me vali deles no meu livro, fala de uma solidariedade vertical, de uma forma de ajudar o outro, no qual um é o doador, é aquele que tem, é aquele que pode e sabe, e o outro é aquele que recebe. E entre ambos há uma relação mediada por uma palavra desqualificadora. Coitadinho. Ele é pobre, coitadinho. Eu tenho pena dele, coitadinho. Esse coitadinho desqualifica e confere a esse outro um lugar, o único lugar que ele pode estar para que eu o atenda, de desqualificado, de incapaz. Ele é o pobre, que é pobre porque é preguiçoso, é o pobre porque ele não quis estudar, não se esforçou. Lembremos que no individualismo nós criamos uma sociedade meritocrática, falsamente meritocrática, pensando que todos partem, que o ponto de partida é igual para todos, em iguais condições. Não é. Basta ver aquilo que eu disse da escola. A criança negra não entra da mesma forma na escola. A criança pobre, das comunidades pobres, não entra em pé de igualdade. Que família é essa que ele tem? Também analfabeta, ciclo de analfabetismo que se repete, de pobreza. Né? Então, estamos falando de uma relação horizontal, como era na Casa do Caminho, né? Olho no olho, face to face, fazer o que todos fizeram com o Samone. Olá, seja bem-vindo, né? Pois bem, agora, de propósito, estamos colocando aqui, pelas mãos do Divaldo Franco, o espírito de Djalma Montenegro, que foi um trabalhador espírita lá em Pernambuco. Ele usou essa expressão: cada templo se responsabilizará pela assistência social na região de sua sede. Isso, de alguma sorte, a gente faz. Mas agora é preciso ampliar. Nós estamos na era da rede. Não só a rede tecnológica, mas a rede mesmo. Isso quer dizer que nenhuma instituição se basta e se chama incompletude institucional. Uma instituição depende da outra. E as instituições da sociedade civil, uma depende da outra. E há também um enlaçamento hoje com uma política pública que não havia no Brasil colônia, no Brasil império, na primeira metade do século XX, mas que existe a partir de 1988, é uma política chamada Política de Proteção de Assistência Social, que criou equipamentos que se espalharam pelo Brasil. Centro de referência de assistência social, centro de referência especializado em assistência social e outros. É preciso os centros espíritas dialogarem com essa rede pública, porque cabe ao Estado, que é um ente jurídico de caráter permanente, Estado não é governo, essa política não é de governo, teremos eleição em novembro, os governos municipais podem mudar, mas essa política é antes do governo atual e vai permanecer pós-governo este que está e que porventura venha a sair. É uma política construída de direitos, né? Naquela direção civilizatória de trazer proteção
sobre o prisma da equidade, mais do que a igualdade. A igualdade ela é construída pela equidade. Tratar os desiguais desigualmente para igualar. Ainda esses dias, por exemplo, houve uma crítica a uma decisão até de cunho liberal, de uma grande empresária que resolveu colocar nos cargos mais altos da empresa, como trainee, negros. Negros. Oh, uma cota. Não foi no chão de fábrica, não foi para varrer o chão. Ela abriu por cima. Oh, é um espanto ainda, porque para nós essas medidas de promover equidade para lidar com desigualdade histórica ainda nos espanta. Mas isso vai na direção do processo civilizatório que está na lei do progresso de uma civilização espiritual, moral. Tá? Trabalho em rede, essa é a proposta. Tá? Temos que pensar nisso, olhar. Nós já somos uma rede, o movimento espírita é uma rede. Vocês falam em URI. Eu estou vendo aqui, Vera 11 URI. URI é uma rede, que deveria ser uma rede de fato, pela troca, pela convivência, fazendo aquilo que Kardec propôs na questão 334 do Livro dos Médiuns. Os centros espíritas, visitando entre si, trocando experiência, dialogando, constrói a grande família. É rede. Isso é unificação. Trocar experiência, mas também trocar serviços. Uma conhecer a outra. Criar vocações. Uma se dedica a um tipo de trabalho no ápice, a outra a outro, e elas se convergem, se complementam. Né? É isso. Pode prosseguir, Miriam, por favor. Veja, agora, quando nós estamos falando disso, eu já quero aqui dar um passo adiante, nós estamos falando numa proposta, não é? No modelo de sociedade que se constrói na relação. Tá? A gente sai do ideal sonhado no cotidiano. Eu me aproximo ou me distancio desse ideal exarado na doutrina no construto das relações. É nas relações, em casa, na rua. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Tá? Às vezes, e quase sempre é assim, dizem os legisladores, a lei que nasce do fato, às vezes ela caminha mais rápido do que a mudança do fato que a gerou. Por exemplo, veio a legislação para, anos após a consolidação da lei do trabalho, criou-se dentro dela uma legislação apropriada à empregada doméstica, não é? Garantindo direitos trabalhistas que já são expressos na Carta Magna do país, na CLT. Nada a espantar. Que maravilha! Mas veja, a lei faz assim, olhe para a sua empregada como alguém portadora de direitos, um sujeito de direito, tal qual você é e quer ser tratado. Ok. Mas isso é interessante que nem sempre isso caminha com a mudança da relação. Eu vou trazer aqui e vou dizer a fonte para não colar isso em nenhuma pessoa nem instituição. Façamos de conta que isso é ficção de uma novela. Uma novela de uma rede. Eu estava observando que a empregada doméstica estava lá na cozinha, havia uma mesa e uma senhora já idosa dava aula de matemática para duas crianças. Uma sua neta, outra filha da empregada. E eis que a nora adentra e fica perplexa. E eis que ela se faz esbaforida e esbravejando. Como pode? A senhora está aí dando aula e botando meu filho junto do filho da empregada. A situação ainda piorou quando ela disse assim, muito
muito tranquilamente, a sogra vira para nós e diz, olha, e vou dizer a você, o filho dela está ensinando matemática ao meu neto, seu filho. Oh, como pode? Ou seja, aquela senhora de classe média cumpria a lei. Ela pagava todo o direito da empregada, conforme a legislação. Não a enganava. Mas ela era uma empregada e da cozinha não devia passar. Havia uma hierarquia de relações. Né? Como é que você muda isso? Isso é cultural, social. É na relação. Isso é uma desconstrução de uma cultura que está na relação. Eu moro num prédio de apartamento, num bairro aqui do Rio de Janeiro, considerado aqui meio caminho da Zona Sul. Estou aqui há já umas 2 dezenas de anos. E o porteiro antigo, sempre quando me vê, ele diz, bom dia, patrão, bom dia, doutor. Eu nunca pedi a ele que me chamasse de patrão nem doutor. Né? Essa é a relação. Cabe a mim desconstruir isso. Tratá-lo de uma maneira tal que desconstrua. Ele é um empregado do prédio, como eu sou empregado de algum lugar. Qual é a diferença? O que ele faz é de menos valor social do que economicamente, sim. Infelizmente é. Né? Ele nem ganha o suficiente para manter-se adequadamente nessa desigualdade. Então, é na convivência que se desconstrói isso. Por isso, eu trouxe aqui do Herculano Pires, do livro O Espírito e o Tempo, 2 expressões. Ele traz algo para a gente pensar. Se queremos ser agente de uma nova sociedade, da nova era, promovê-la, trazer o futuro da raça para o presente, que é o nosso dever e obrigação como espírita, há que se pensar qual é o significado do ápice desse trabalho na casa espírita, que a gente chama de prática da caridade. Ele diz, é o aprendizado necessário do altruísmo, é o treinamento moral das criaturas em provas e expiação. Eu tenho que me imbuir que eu estou fazendo esse trabalho na casa espírita, não porque eu esteja salvo ou venha me salvar. Porque a caridade espírita não é caridade de salvação, ela é instrumento de aperfeiçoamento. É para me fazer melhor, é para entrar em contato com a dor do outro, para que eu possa ter uma interface de mim, da minha própria fragilidade com a dele, e possamos ambos nos descobrirmos nas nossas diferenças. E nesse processo de convivência, que eu descubra, paulatinamente, um sentimento de ternura para com ele, de consideração e respeito. Eu possa vê-lo como um companheiro, aquele com quem eu caminho. Companheiro vem da palavra companheiros, comer o pão juntos. E em sendo companheiro hoje, amanhã, eu o verei como meu irmão. E eu não lhe darei apenas uma cesta básica. Se ele precisar, dar-lhe-ei a cesta básica, embrulhada no meu carinho, na minha ternura, na minha compreensão, no meu reconhecimento de que ele é, como eu, um ser de direitos, que tem que ser ouvido, acarinhado, respeitado, com afabilidade e doçura. Diz ainda o Herculano, a dinâmica social da caridade que o Espiritismo hoje desenvolve em nosso mundo de provas e expiação tem por finalidade romper o egocentrismo social. É para isso. É para fazer que eu saia de mim em direção ao outro. Isso é um aprendizado. Vou dar um outro exemplo. Em certo lugar, numa instituição espírita, havia um trabalho com população em situação de rua, dominicalmente. Né? Uma pessoa se aproximou para ser voluntária e disse para o coordenador, olha, eu quero estar com você.
As pessoas têm que chegar de madrugada. Né? Ela disse, seria a primeira a chegar para descascar a batata. Mas, por favor, não me peçam para eu ir dar comida a eles depois. Não quero contato com eles. Olha só. Né? Eu não consigo. Respeitemos. Né? Ela já deu o primeiro passo. Né? Ela tem um temor, ela tem algum estranhamento em relação a esse outro que é diferente, pela roupa que veste, talvez pelo hálito da bebida, pelo olhar esfogueado do uso da droga, enfim. Portanto, é uma dinâmica social a caridade. Vamos entender a caridade como uma dinâmica social, uma dinâmica de relações, que vai rompendo a carapaça que envolve o eu profundo. Ele está envolvido numa carapaça do egoísmo. Ele está em minha capacidade de amar, mas eu não consigo. E ele vai desabrochando esse altruísmo que vai me fazer cidadão do futuro, mas que eu já trago para o presente. Ok? Então, é na convivência. O que eu estou colocando claramente é que a convivência como uma ferramenta pedagógica. E eu quero dizer isso em boa companhia, me permitam. Eu não quero falar disso sozinho. A melhor pessoa que eu prezo, que me ensinou isso, é conhecido de todos nós, senhor Allan Kardec, um pedagogo. Vejam o que ele diz no livro Céu e Inferno, no capítulo 3º, item 8º. Ele diz assim, observe, eu vou ler bem devagar. Capítulo 3º, item 8º. A vida social é a pedra de toque de nossas boas ou mais qualidades. O que é pedra de toque? É aquele instrumento que o ourives utiliza. Como é que eu sei que aquela joia é um brilhante? Eu passo a pedra de... Se arranhar, não é. A vida social é a pedra de toque. Se a palavra do outro me arranha, se a palavra do outro me arranha no sentido da minha... provocando em mim discriminação, se a roupa que ele usa, se o olhar dele, se o cheiro dele está dizendo quem eu sou. Não é? E Kardec prossegue. A bondade, a maldade, a doçura, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, observe, tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Eu me construo na relação com o outro, desde a infância mais tenra. É com o outro que eu me construo como eu sou. A minha história se faz com a história do outro. E a proposta aqui é trazer o evangelho para essa relação dual. É trazer uma história, a de Jesus, que eu digo acreditar e aceitar, independente se o outro com quem eu estou em relacionamento acredita ou não, é de minha inteira responsabilidade. Se eu escolhi seguir Jesus, trazer a sua história e recriá-la na relação com o outro. Havia um educador, um grande pensador americano, John Dewey, é o pai da Escola Nova aqui no Brasil, que inspirou a Escola Nova. Ele falava da educação como recriar uma experiência que você reexperiencia. Vamos pegar a experiência de Jesus, segundo Dewey, e recriá-la, reexperienciá-la com o outro. Isso é convivência. Por isso a convivência é um processo pedagógico. Por favor, Miriam. Mais uma questão. Olha aí.
Diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 18, dai delicadamente. Ele está propondo uma forma de fazer o ápice, né? É esse exercício, é esse aprendizado na dinâmica social. Aprender a ser delicado, ter delicadeza com o outro, que é diferente de mim, pensa diferente de mim, né? É de outra religião. E ele vai adiante. Juntai. Esse é um grande exercício, porque nós temos uma tendência a dicotomizar. Agora é hora da cesta básica. Agora é hora da pregação. Ele está dizendo juntar. Juntar o benefício, que às vezes é necessário, sem dúvida. O erro não é não dar o benefício se ele precisar. Ao contrário, errado é não dar se ele precisa. Mas juntar isso, embrulhar isso, pegar aquele pacote de comida e embrulhar no carinho, na boa palavra, num sorriso. Olá, como vai? Seja bem-vindo. Isso é a dinâmica social da caridade. É nisso que eu estou aprendendo, estou me aperfeiçoando, estou saindo de mim mesmo, estou roendo, diluindo a carapaça do ego, do ego grande, né? O orgulho. Diz Paulo que o orgulhoso é um obeso de ego. É um ego grande, que eu vou lapidando na dinâmica social da caridade. Procede, Miriam, por favor. No tempo de Jesus, eu vou passar rápido, né? Aqui é um livro da Hannah Wolff, que é uma grande psicoterapeuta alemã que estudou Jesus. O conceito de próximo e a praxis inerente a esse conceito não eram inequívocos. Não eram. Eu já falei aqui. Não havia esse conceito de próximo. Não havia. Jesus foi quem o trouxe. Fez a grande revolução e se faz na parábola do bom samaritano. O samaritano é um novo símbolo qualitativo de se colocar de uma outra forma com o outro. A parábola fala de um processo pedagógico de aproximação, de ruptura do egocentrismo. Ele para, desce do cavalo, vai num movimento que não é físico só de aproximação. É emocional, é uma abertura para o outro, né? Tanto é que Jesus pergunta no final: qual de todos da história te pareceu mais próximo, aquele que mais se aproximou do caído? Não é? Vamos lá, Miriam, por favor. Bom, já caminhando para os finalmente. Isso é uma proposta. Lembrando da Casa do Caminho, trazendo a convivência como paradigma não apenas civilizatório, mas como um padrão relacional. Portas adentro da casa espírita, desde a porta, do olá, como vai, seja bem-vindo. A proposta é, a FEB, já há uns tempos, já os dias atuais tem trabalhado, acolher. Olha que palavra linda. Vocês já imaginaram que palavra é essa? Parem. Acolher de colo. A casa espírita como um colo, diria Djalma Montenegro. Um colo de mãe. Como é bom um colo de mãe. Sobretudo quando a dor se faz superlativa. A dor do bolso embrulhada com a dor do coração. Como é bom aquele colo, aquela palavra, aquela mão amiga, né? Consolar, como está no capítulo 6 do Evangelho. Consolar é uma palavrinha mágica. Ela é dupla. Consolar dá consolo. E consolo significa consolo, é estar com quem está só. Todo aquele que está sozinho na dor, qualquer que ela seja, que está em dor, está sozinho. E eu, na convivência, me aproximo dele e vou consolando com uma palavra, com apoio, né? Isso se chama proteção sócio-religiosa, porque é feito por uma casa espírita que é religiosa, né? Que pretende fazer isso de maneira integral. Não é separando o material do espiritual, do moral, é tudo junto e misturado. Esclarecer é fazer luz.
A casa espírita, ela abre suas portas para fazer uma tsunami de luz, né? Provocar luz de dentro para fora e orientar. Orientar é dar um oriente à pessoa, é dar um norte. Não é impor, é apontar. Quem ama não impõe. No Livro dos Espíritos diz que as mudanças devem ser feitas, está em Lei do Progresso, com persuasão e brandura. Todo o processo educativo na convivência é dialógico, é persuasão, é brandura. Se o outro tem o direito de errar, eu dizia isso esses dias. Não é? O outro tem o direito de errar. Por que não? Até um filho. A gente esclarece, orienta, e ele escolhe. E a gente continua amando-o, ombro a ombro. Não é impor uma verdade, não é impor a religião espírita como uma religião salvacionista, que ela não é. Ela não faz hipnose da fé, diz Bezerra de Menezes. Ela esclarece, dialogando, respeitando o outro na sua cultura, nos seus valores, na sua religião. Pode prosseguir, Miriam, por favor. Vamos agora concluir. Pois bem, nós chamamos de tudo isso, já no encerramento, nós adotamos de um pensador espanhol, um grande educador, Jesus, X-E-S-U-S, Jesus. Ele chama de pedagogia da convivência, porque ela é centrada na relação. É um modo de educar na relação social. Vejam, tem algo diferente do que Kardec disse no livro Céu e Inferno? Ele não disse a vida social é a pedra de toque? Ele não diz que a relação, que o homem se constitui como homem de bem ou perverso nas relações com o seu semelhante? Então, a relação social é o lugar natural da educação. É em ato. Caridade é em ato. Aristóteles tinha uma categoria que era potência e outra que era ato. Caridade não é ato, não é potência apenas, um discurso. É em ato. Ela só existe, é uma virtude relacional, é em ato com o outro. Eu vou medir o meu quanto de caridade, se eu sou mais ou menos caridoso, é na relação com o outro. É uma relação social de ternura, de solidariedade, de diálogo, laicismo. Nesse livro de orientação da FEB, fala-se em diálogo religioso. Não é imposição do espiritismo ao outro que é de outra religião. Respeito à cultura, à diversidade. Agora, o que mais me encanta nessa pedagogia é o paradigma que ele coloca da ternura. É como se fosse o termômetro. Eu não uso o termômetro para medir a temperatura do corpo. A ternura é o termômetro da relação. Vai medir a qualidade da relação, é a ternura. A ternura para dizer um não. A ternura para dizer não posso te atender. A ternura para ouvir infinitamente a mesma história contada por aquele idoso. Ternura para lidar com a travessura daquela criança malcriada, que a gente chama de malcriada. Ternura. Esse é o chão do trabalho. Agora, esse chão, ele tem um farol a iluminar. Para o Jesus, um educador laico, né? Ele se apropriou de uma categoria iluminista do racionalismo daqueles tempos do século XVIII aos dias de hoje, que está na Declaração dos Direitos Humanos, que está na nossa Constituição Federal de dignidade. Dignidade é uma palavrinha fundamental. Os seres humanos, nós somos dados, como seres de razão, a fazer escolhas por comparação. Isto é mais bonito que aquilo, valorar.
Dignidade é um valor irredutível, diz Immanuel Kant. Isso quer dizer que é uma condição intrínseca à pessoa humana. Toda e qualquer pessoa é portadora dessa dignidade. Toda. Aquele estuprador, aquele que violentou aquela menina lá no Espírito Santo, também tem dignidade, por mais que nos espante. Ele botou a dignidade dele no chão, colocou, mas ele é portador. E é em nome dela que se deve trabalhar com ele para que ele possa se transformar. É isso. Para nós, os espíritas, poderíamos, além da dignidade, iluminá-la com o conceito imortalista, aquele outro que é diferente. Ele é um espírito tal qual eu sou. Filho de Deus, em origem. Somos da mesma natureza, temos a mesma destinação, que é a perfeição. Esse é o grande farol que tem que iluminar a minha relação, é meu parâmetro, é meu fio de prumo. Como é que está a minha relação com esse outro? Eu estou sendo terno com eles, estou dialogando, respeitando, porque eu vejo nele a dignidade da qual ele é portador. Ele mentiu para mim para ganhar mais uma cesta básica. Eu posso e devo dizer para ele do equívoco que ele cometeu, mas com ternura, olhando para a dignidade que lhe é intrínseca. Ele é um filho de Deus. Mentiroso, mas é filho de Deus. Ou será que os mentirosos não são filhos de Deus? Se assim for, nós estamos mal, porque mentimos também, né? Às vezes, não poucas, né? E, por final, a cidadania, né? Que é um padrão civilizatório recente. Está lá da Revolução Francesa aos dias de hoje, está exarado em leis, desde a Constituição Federal de 88. Está no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei Orgânica da Assistência Social, do Estatuto do Idoso, direitos humanos. Isso é um padrão civilizatório. E, entre os direitos, há que vem se conformando e se afirmando nos tempos contemporâneos. Nos tempos da pandemia, nos tempos de toda, é a convivência. Convivência é um direito hoje. Trabalhar pela convivência daquele idoso com a família, a convivência intrafamiliar, da criança com a família. Tudo que fizermos no centro espírita deveria contribuir para fortalecer esses laços, né? Intrafamiliares, entre os vizinhos, na comunidade. Então, o tema era convivência em atualidade. Vamos concluir olhando esses dias, essa conjuntura delicada que estamos e que vamos nela permanecer por algum tempo. Estamos sendo desafiados ao extremo. Estamos sendo desafiados. E aí, nós, enquanto pessoas, cidadãos, nós, quanto espíritas, e a Casa Espírita, qual será a resposta da Casa Espírita nessa quadra? Será que ela será, a Casa Espírita abrir-se-á como esse colo de mãe acolhedor, como esse espaço de convivência, de diálogo, de troca? Seja bem-vindo. Será que seremos cuidadores uns dos outros? Será que vamos pensar as feridas que se multiplicarão, tornar-se-ão superlativas pela pan e pós-pandemia, da emocionalidade, das dores, do sofrimento? Será que aí iremos pensar essas feridas? Será que esses que nos procurarão a Casa Espírita serão os filhos de Calvário, como diz Bezerra de Menezes, para os quais abriremos os braços, como Jesus os abriria para acolher, dizendo: seja bem-vindo, vós que sofreis, vinde que eu vos aliviarei.
É Jesus clamando e propondo com a nossa boca. É amparando com nossos braços. É a casa espírita aconchegante, amorosa e amiga. Esse é o convite. É caminhar para que a casa espírita se efetive nessa hora da dor, do sofrimento, para amparar e socorrer. É que o Senhor, este que propomos-nos a amar e que ainda seguimos longe, tropicamente, com as nossas sombras, que possamos prosseguir, avançar com Ele na direção da nova era, essa era que Ele desenhou, que Ele deixou na terra. E quando Ele foi da cruz para o céu, essa nova era é uma estrela guia a nos apontar rumo e direção. A terra não é uma nave a matroca, nem nós abandonados. E diz isso, como está em lei de destruição. Fala da lei de causa e efeito, da lei de justiça. Mas essa nunca cai sobre nossa cabeça quando deve cair, sem estar embrulhada pelas mãos da misericórdia, que nos sustenta e ampara. Que assim seja. Obrigado. Divaldo, nós que agradecemos as reflexões que você nos trouxe e que nos leva a pensar que ainda enquanto humanidade, enquanto mesmo o trabalho assistencial espírita, nós ainda estamos longe desta verdadeira caridade, de acolher o outro com ternura e de tratá-lo como nós gostaríamos que fôssemos tratados, né? E longe ainda de vencer todas as diferenças que existem na sociedade, né? Mas quanto mais refletirmos, quanto mais pensarmos na situação, no assunto, nós estaríamos em condições de ir melhorando os nossos trabalhos, né? Muito obrigada, Divaldo. Eu que quero agradecer ao seu carinho, ao carinho de cada um e cada uma que aqui está. Obrigada, Edivaldo. As tuas reflexões são sempre muito profundas e com muita ternura você nos coloca a realidade da assistência social e do nosso trabalho.